começar aqui, né, com mais alguns exemplos de Dockerfile, né, gerando uma imagem com Dockerfile, né. O objetivo dessa aula aqui é mostrar algumas configurações do Apache, né, gerando um Apache para ele executar em background aí, tá? O que acontece, né? Na aula anterior a gente viu um Dockerfile tosco aí, né, que a gente baixava a imagem do Ubuntu, rodava os comandos, né, criando várias camadas aqui, né, instalando o NetTools, o Lynx, né. Então a gente foi uma introdução, ficou bem tosquinho, né, mas a proposta da nossa imagem ela agrega muito mais, né, vai muito além do que só mesmo automatizar a questão da instalação, né. Então pegando o nosso Dockerfile aqui que a gente acabou de gerar, né, para curtir, né, eu agora não peguei uma imagem do Debian, né, eu busquei, do Ubuntu, eu busquei agora uma imagem do Debian, né, dei os comandos, né, do apt-get update e apt-get install Apache 2, né, forçando, né, com yes para ele instalar, sempre é bom, né, como a gente não está no modo interativo, então ele automaticamente força para instalar, beleza? Observe que tem uma diferença aqui, né, do arquivo anterior que a gente gerou, a gente gerava cada um, né, em linhas diferentes, isso gerava aqui 3 camadas aqui, uma camada do apt-get update, outra para o NetTools, outra para o Lynx, né? Aqui já facilita que a gente em uma camada só, quando a gente coloca aqui tudo na mesma linha, a gente gera uma camada só, né? Isso tem ganhos de desempenho, né, para gerar os containers. Então eu coloco o operador aqui EE comercial, né? Das linhas 3 a 6 são parâmetros de configuração do Apache. Como que eu sei? Eu não sei, eu consultei a documentação do Apache. Então, por exemplo, aqui eu defino que o diretório de logs é o var/log/apache2, né? O usuário para rodar ele, o www.data, né? Os arquivos de PID, que é a identificação do processo do Apache, né? Vai ser o apache.2.pid, né? Eu crio um volume, né, para ele gerar o armazenamento dos conteúdos, né, do HTML, ok? Então esse parâmetro volume, e coloco o expose, né, que aí fala assim, olha, se você for rodar alguma coisa, você vai rodar na porta 80, então a porta 80 vai estar disponível, né, do meu container, né? Então essa é a definição de porta. E o Apache roda na porta 80, né? Aqui tem um pulo do gato aqui que eu coloco o que? O meu cmd, que é um comando que eu vou executar para que esse Apache roda em primeiro plano, né? O objetivo nosso não é rodar o Apache, então eu defino com ele aqui que ele vai rodar em primeiro plano, tá certo? Se eu não coloco esse comando aqui, né, o que vai acontecer? Essa linha, né? Se eu não coloco, eu vou ter uma máquina pura e simplesmente com o Apache instalado, sem o Apache estar rodando efetivamente. Nosso objetivo é que o Apache rode aí automaticamente para a gente aí na nossa máquina, ok? Ah, professor, não faz muito sentido porque aqui eu já tenho, por exemplo, aqui eu já tenho uma versão aqui do oficial lá do Docker, né, no Docker Hub, do Apache já instalado, né? Mas a gente está mostrando aqui o procedimento para gerar isso. Depois a gente vai personalizar com algumas coisas também, tá? Bom, voltando então ao nosso arquivinho aqui, né? Então, o que eu faço? Salvei, né? Então tem sempre salvar, né? Então vamos lá, salvando, né, o nosso arquivo, né? Salvo, ele já estava salvo, né? Então vamos no terminal aqui. Eu estou no mesmo diretório que o arquivo foi gerado, então vocês têm que ficar ligados nisso aí, né? Sempre está no mesmo diretório. Então vamos dar o nosso comando, né? Docker para gerar a nossa imagem. Só para mostrar para vocês, né? Docker image ls. Eu deletei todas as imagens que eu tinha aqui disponíveis. Então vamos gerar uma nova imagem aqui. Docker image build -t. E vamos colocar o namespace. Vou colocar TQ pessoa. É o padrão que eu estou seguindo aqui para vocês. E vamos chamar de meu Apache. E vamos colocar a versão, a tag dele, né, 1.0. Ok?
e eu digito o ponto para que ele possa gerar, né? Como eu estou no diretório corrente, beleza. Então ele está fazendo download e tudo mais, né? Foi feito aí, que ele já estava em cache aqui, tá, pessoal? Para adiantar o processo, eu já tinha colocado em cache. Bom, ok, mas beleza, se eu der um docker image ls, tá aqui a nossa imagem que nós geramos. Agora a gente precisa, né, colocar o nosso container para rodar. Então eu vou dar um docker container. Desculpa, container. Se você não lembra os comandos, pessoal, nas aulas anteriores eu expliquei cada um desses comandos, beleza? Container run -d para rodar em modo background, né, daemon. E vou fazer também, como eu estou usando o Apache, né, e automaticamente ele usa a porta 80, eu defini aqui no meu arquivo, eu vou colocar o "-p" para fazer o bind de portas, né? É outro conceito também que a gente já abordou. 80, 80, 80. E vou pegar a minha imagem lá, que é tq pessoa, ok? Barra meu Apache dois pontos 1.0. Ok? Se eu der agora um docker container, aí já tem um container gerado, então vamos utilizar o comando docker container ls. Tá lá meu docker rodando. Será que efetivamente ele está funcionando? Né? Vamos testar então o bind de portas, né? Então vamos abrir aqui o nosso browser, tá? Localhost 8080, tá aí o nosso Apache rodando perfeitamente. Beleza, pessoal? Então eu editei o nosso Dockerfile aqui, né? Mais um exemplo, para dar mais um exemplo para vocês, né? Alterei o nome da versão anterior, coloquei 1.0 aqui e adicionei alguns parâmetros, né? Entre eles eu coloquei aqui o add. O que o add faz? Ele pega, né, um arquivo que está dentro do mesmo diretório e encaminha para um diretório específico dentro do seu container, né? Igual eu peguei aqui, eu criei um arquivo index.html, ele vai jogar automaticamente esse arquivo index.html lá dentro do nosso container, né? Outro exemplo aqui, né? Eu peguei uma logo e joguei também dentro desse diretório, né? Aqui eu tenho um outro parâmetro aqui que eu estabeleci, que foi o user root, né? Ou seja, ele vai rodar como root, né? Eu defini que quando você inicializar, né, dentro do container, ele vai inicializar dentro desse diretório, que é o var www.html, tá certo? São alguns outros parâmetros aí que só para mostrar, só para ilustrar aí para vocês na edição que você pode fazer dentro do seu Dockerfile. Então vamos lá, né? Então vamos gerar uma nova imagem então desse arquivo. Então vamos dar o comando docker image build -t. Vamos colocar então aqui tq pessoa, seguindo o padrão lá que eu criei, meu Apache. Esse aqui nós vamos chamar da versão 2.0, ok? O perf para diretório corrente. Então ele está gerando, obviamente ele já está aqui no modo pull, já está para adiantar aí o download, né? A representação para vocês, né? E agora eu vou colocar meu container para rodar. Então vamos dar o comando docker container run. Vamos colocar o daemon e vamos fazer o bind de portas. Eu já tenho uma porta rodando a 8080, vamos colocar a porta 8000 aqui, fazendo o bind com a porta 80 do container. Tq pessoa, pegar a imagem então, barra meu Apache e a imagem que a gente acabou de gerar, que é a tag 2.0. Ok? Então ele está gerando. Se eu der um docker container, se eu der um docker container ls,
nós vamos ter aqui o container, o ID do container, a versão da imagem que eu estou utilizando, o tempo foi criado, mais ou menos isso aí, né, 16 segundos, o byte de porta. Para a gente então mostrar esses parâmetros que a gente colocou, né, então vamos dar o comando exec, né, vamos dar aqui o docker exec, né, eu peguei aqui "-it", né, para interação, peguei o ID do container e coloquei o bin/bash, ok? Então vocês reparam o seguinte, né? Podem reparar o seguinte, né? Eu estou dentro do container, então automaticamente ele já entrou aqui no diretório que eu disse para ele, né? No workd, né? /www.html, né? Se eu der um comando ls, então estou dentro do meu container, automaticamente você vai ver que tem o arquivo index que eu mandei ele copiar, né? E também o arquivo logo, tá certo? Para dentro do diretório. Beleza? Se eu dar um exit, o meu container ele continua rodando, né? Porque o processo principal não é o bin/bash, né? É o que eu defini aqui como Apache, o Apache CTL, né? Então esse é o processo principal que está definido. Então ele continua rodando aqui, né? Antes, quando você baixava uma imagem, né? Ele finalizava porque o bash era o principal comando. Se você quisesse sair sem para continuar essa máquina rodando, eu acho que faltou isso nos outros tutoriais, né? É só você dar o comando Ctrl+Q, que ele vai sair, tá? Mas aqui no caso a gente não precisa, porque só o bin/bash não é o processo principal desse container, né? Vamos testar então o byte de portas, né? Eu fiz um byte de portas aqui, né? Que redireciona a porta 80, né, expose, né, para 8000 na máquina local. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos abrir aqui localhost 8000, ok? Então tá aí, tutorial professor Thales Docker, beleza pessoal? Então é só mais um exemplozinho aí para vocês terem noção do poder do Dockerfile. Tudo bem, nada, né? Eu já estava esquecendo aí, né? A gente subia com a nossa imagem para o Docker Hub, né? Então vamos dar o comando aqui, eu não sei se eu estou logado ainda, né? Então vamos dar o Docker Login. Eu já estava logado, né? Então já estava logado dentro dele. E vamos subir com a nossa nova imagem aí, né? Que a gente gerou. Vamos subir só com a versão 2.0. Então vamos dar o comando docker push take pessoa, namespace que eu coloquei, né? E vamos colocar meu Apache tag 2.0, ok? Opa, faltou um C aqui no push docker. Então ele está preparando a minha imagem aí e fazendo o upload dela lá para o repositório, beleza? Então é isso, pessoal. Agora sim a gente finalizou e a gente tem no nosso Docker Hub lá com essa imagem que a gente gerou, beleza, pessoal? Grande abraço!